Uma família é um grupo de pessoas unidas pelo sangue. Uma igreja é uma família unida pelo sangue e pelo sacrifício do nosso Salvador, Jesus. Aqui é um lugar para todos. Estamos aqui por você e para te conectar a esse amor que nos faz verdadeiramente livres. Vivemos uns pelos outros, adorando a Deus, seguindo a Jesus, compartilhando o amor e servindo as pessoas. Venha fazer parte da nossa família. Queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 5, verso 5. Romanos, capítulo 5, verso 5. Romanos, capítulo 5, verso 5. A palavra de Deus diz assim: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Glória a Deus. Hoje eu queria falar sobre um tema de uma palavra muito especial e que tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo. Eu queria falar hoje de esperança. De esperança. Na Bíblia, essa palavra se repete por mais de 140 vezes na Bíblia. Eu só escolhi um versículo aqui para dar início, que é um dos 140 momentos da palavra de Deus que essa palavra aparece. Se você procurar no Google, quando você procura alguma palavra no Google, ele traz quantas vezes que essa palavra se repete na internet. A palavra esperança na internet, ela aparece 60 milhões de vezes. Mais de 60 milhões de vezes. Numa pesquisa simples de 46 segundos no Google, trouxe essa informação. 60 milhões de vezes. O mundo carece de esperança. E hoje eu tive uma experiência grandiosa com Deus, hoje de manhã, quando eu estava perguntando ainda para o Senhor qual era a palavra. Eu tinha duas palavras para ministrar que o Senhor colocou no meu coração durante a semana. E eu fiquei na dúvida, qual palavra? Qual palavra? E eu decidi essa palavra, que tem a ver com essa simples palavra chamada esperança. Eu falei, eu vou falar sobre esperança. Mas ainda fica aquilo no nosso coração, né? Será que essa palavra aqui Deus queria que fosse ministrada? Será que não seria outra ministração? E quando eu mandei para o Pedro, qual seria o título dessa mensagem, para ele poder fazer o postzinho, para a gente divulgar nas redes sociais aqui dos irmãos, quando eu dei o enter, para falar para o Pedro que era a esperança ao que crê, que era o nome da mensagem de hoje, eu apertei no celular para enviar para ele, veio uma mensagem de uma pessoa. E a mensagem dessa pessoa, ela disse uma frase dizendo assim, que ela tinha
diante de uma situação que ela está vivendo, ela tinha perdido a esperança. Mas foi automático, na hora que eu mandei, deu tempo, a gente apertou junto. Eu apertei para o Pedro para mandar a mensagem, ela apertou para mandar a mensagem para mim, dizendo que ela tinha perdido a esperança. Daí na hora que eu li, na hora eu falei para ela, irmã, tem uma palavra de Deus para a tua vida. E essa palavra de Deus é a ministração de hoje à noite, que Deus confirmou através de você qual palavra que deveria ser ministrado. Mais do que isso, tem uma palavra de Deus para você. A esperança é o que? Crê. Tira esse não, porque existe uma esperança para você. O mundo secular, o mundo lá fora, tem uma frase, que às vezes a gente até usa essa frase, mas o nome do Senhor Jesus vai ser retirado de você. O que é esperança para a gente? Aonde está fundamentada a nossa esperança? A nossa esperança está em Cristo. Amém? Quem crê nisso? A nossa esperança está em Cristo. Tem uma frase que a gente escuta sempre, secularmente você escuta ela. E essa frase é assim, ó. A esperança é a última que? A esperança é a última que? Morre. Então se ela é a última que morre, para o mundo lá fora, para aqueles que não conhecem o Senhor Jesus, significa que um dia ela vai, ou que ela pode morrer. Então existe uma esperança para quem está lá fora, mas é uma esperança que ela tem, talvez, data e hora para que ela possa morrer. Ela pode chegar a morrer. Agora, irmão, se a sua esperança está em Cristo, significa que para aqueles que professam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, a nossa esperança nunca morre. Um dia ela morreu, mas ela não está morta, ela ressuscitou. Porque Jesus um dia foi entregado na cruz por nós, mas Ele não está morto, Ele vive, que é a nossa esperança. Então a esperança do verdadeiro cristão, ela nunca morre, ela permanece. Então em nome do Senhor Jesus, que essa frase que talvez você até possa ter repetido algumas vezes, dizendo, a esperança é a última que morre, arranca ela, risca ela da tua vida, amém? Que em nome de Jesus, a esperança do verdadeiro cristão, ela nunca morre. Ela sempre permanece, em nome do Senhor Jesus. E eu queria usar aqui para falar sobre esperança, e eu tenho certeza que você vai sair daqui com uma visão diferente daquilo que significa essa palavra. E eu creio, como eu disse no início, se essa palavra era para ser ministrada nessa noite, e você veio, essa palavra é para você, amém? Glória a Deus. Então olha para quem está do seu lado e diz assim, essa palavra é para você. Põe o dedo na fuça dele e diz para ele, ó, essa palavra é para você, em nome do Senhor Jesus. Não é para aquele que não veio, né? Porque às vezes nós somos levados a achar assim, nossa, essa palavra, que benção essa palavra, tal pessoa tinha que ouvir essa palavra, mas ela não veio no culto. Essa palavra não era para ela, essa palavra é para você, amém? Glória a Deus. E eu queria aqui usar como ilustração, para a gente falar sobre esperança, a vida de uma mulher. Essa mulher, se ela tivesse um filme contando de uma história de alguém, que eu vou falar o nome dele, esse alguém seria o ator principal e com certeza ela ia ser uma atriz coadjuvante. Ou seja, ela aparece um pouco na história, mas ela é crucial para a história. A história só aconteceu nesse ator principal por conta da vida dela, dessa mulher. Que no texto que a gente vai ler, nem fala o nome dela. Mas ela foi de uma forma usada, de forma tão grandiosa, esplendorosa nas mãos de Deus. E ela conseguiu mudar a história de uma nação. E hoje nós estamos aqui com certeza porque Deus usou a vida dessa mulher. E o que essa mulher teve, o que essa mulher fez, o diferencial dessa mulher foi a esperança que ela viveu no momento difícil. Olha o momento que nós estamos vivendo hoje. Momento difícil, sim ou não? Momento de muitas lutas, né? Eu estava conversando com a pastora Tuca hoje, a gente estava falando que os nossos netos, quando eles estiverem na escola, eles vão poder ver nos livros da escola, dizendo, em ano tal, aconteceu um Covid que apareceu, e todas as pessoas tiveram que ficar trancadas em casa, usando máscara para sair, o comércio ficou fechado. Vai estar na história ou não vai? Então isso que nós fizemos aqui, entrou para a história. Eles vão poder ver isso, apesar de não terem vivido isso, mas eles vão poder aprender sobre isso, porque marcou uma história. Mas no nome de Jesus, apesar do momento difícil e triste que nós estamos vivendo, há esperança. Quem crê nisso? Amém. Em nome de Jesus, há esperança. Há esperança. Há esperança. E é o nome da pessoa do qual a gente vai estar lendo aqui sobre a história dela,
está lá em Êxodo, capítulo 2, verso 1 a 6. Nós vamos falar de Joquebede, que é a mãe de Moisés. De Êxodo, capítulo 2, a gente vai ler do verso 1 até o verso 6. Vamos abrir a palavra de Deus. Acompanha comigo. É um texto pequenininho, que fala de um momento histórico, um momento abençoado, de uma mulher que ela manteve firme a esperança no meio do caos. E a esperança dela mudou a história de uma nação, através de um homem que Deus usou, Moisés. E a Bíblia diz assim, em Êxodo capítulo 2, verso 1 ao 6, diz assim: E foi-se um varão da casa de Levi, e casou-se com uma filha de Levi. E a mulher concebeu, e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Olha só, nem cita o nome dela. Diz que ela era da família de Levi, que ela acabou se casando, e ela teve um filho. E viu que o seu filho era formoso, e resolveu esconder ele. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco e betumou, e com betume e pés. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: Dos meninos dos hebreus é este. Vamos parar aqui. 6 versículos que na verdade ele retrata um período grande. Desde o início de uma gestação de uma mulher, até o ponto que essa criança estava com 3 meses de idade, e ela precisou ter uma atitude de fé, crendo, tendo a esperança que Deus ia agir para que aquele menino, ele não tivesse a sua morte. Nessa época aqui, os hebreus, eles estavam presos no Egito, e havia uma determinação que as crianças do sexo masculino, eles seriam mortos. Os nenéns de sexo masculino, no nascimento, eles eram mortos. Essa mulher engravidou, e ela não sabia qual era o sexo, mas mesmo assim, ela tomou como decisão ela esconder a gravidez. Por quê? Porque se ela contasse para todo mundo que ela estava grávida, e na hora que a parteira fizesse o parto, e visse que esse menino, que era um menino, ele ia pagar com a própria morte. Se fosse uma menina, ela estava livre, mas se fosse um menino, ia ser morto. E ela escondeu isso durante 9 meses, ela guardou isso. E assim foi, até que ela gerou essa criança, e ela conseguiu ainda, de forma assim milagrosa, ela se esforçou muito para isso, para que durante 3 meses ela pudesse esconder essa criança de todas as pessoas, para que ninguém soubesse que ela tinha uma criança dentro de casa, e ainda uma criança do sexo masculino. Até que ela viu que ela não ia conseguir esconder mais, e Deus fala ao seu coração. Aqui não teve, no texto que nós lemos aqui, não teve um diálogo dela com Deus, mas ela sentiu no coração, Deus falou ao seu coração, aquilo que ela precisava fazer, para que em nome de Jesus ele pudesse ser livre da morte. E assim ela fez exatamente como Deus falou ao seu coração, e Moisés foi livre da morte, foi cuidado por uma princesa, e a história se desenrola, e quem acaba cuidando dele, lá dentro do lugar lá onde que o faraó vivia junto com a princesa, foi a sua própria mãe. Então ele cresceu conhecendo a palavra de Deus através da sua mãe, que foi a cuidadora dele, de quem a princesa escolheu para poder cuidar dessa criança que ela adotou porque ela achou no rio. Palavra abençoada. E aqui a gente vê vários exemplos daquilo que essa mulher teve, a forma que ela agiu, para que ela pudesse ter êxito. E a esperança que brotou no seu coração, que esse menino, ele não ia ser morto, mas ele ia viver. Apesar de um cenário caótico que ela estava vendo, talvez os vizinhos, talvez aquela vizinha do outro lado, talvez pessoas que ela conhecia, que também engravidou no mesmo tempo que ela, tendo seus filhos mortos por conta desse decreto, que os homens, os meninos que nascessem do sexo masculino iam pagar com a sua própria vida. E ela vendo tudo aquilo, ela não deixou se abater, e ela
teve no seu coração uma esperança que existia algo, que Deus ia trazer um livramento para que esse menino pudesse viver. E ela é um exemplo para nós. E é em cima dessa palavra que eu queria trazer um ensinamento para você. A primeira atitude que nós precisamos ter para que a esperança possa fazer parte da nossa vida é calar algumas vozes dentro de nós. E a gente viver no silêncio. Joquebede viveu no silêncio. Você não vê nenhuma referência que ela partilhou essa gravidez com alguma pessoa, ela guardou para si. E ela tinha sim um diálogo com Deus, mas ela não, e ela ouvia e se colocou na total dependência de Deus diante dessa situação que ela estava vivendo. Mas ela se calou para as pessoas e calou vozes dentro dela que muitas vezes talvez ia levar ela a desistir. E ela deixou que a voz de Deus, a voz de esperança pudesse florescer dentro dela. Quais são essas vozes? Que muitas vezes impede com que a esperança que nós vamos conseguir passar por essa situação que nós estamos vivendo, que a gente vai conseguir ter êxito diante de tantas lutas que nós temos enfrentado. Talvez é a voz da murmuração. Quantas vezes diante da dificuldade, diante da situação que nós estamos vivendo, no lugar da gente levantar uma esperança que Deus é com a gente, que a gente tem condição sim de a gente mudar essa história, porque Deus é com a gente canta essas canções aqui, a gente canta louvores que falam sobre essa confiança, mas muitas vezes quando ela é colocada em prática a gente vacila, e a gente permite que a voz da murmuração possa fazer parte da nossa vida. Quantos cristãos que passaram junto com a gente, nesse quase 2 anos de pandemia que nós estamos vivendo, mais de 1 ano e meio de pandemia que nós estamos vivendo, de Covid, que deixaram com que a voz da murmuração pudesse fazer parte da sua vida, não dando lugar para a voz da esperança. Que em nome de Jesus, que a primeira voz que se cale diante de você hoje é da murmuração. Eu não sei qual é o problema que você está vivendo, eu não sei qual a dificuldade que você está enfrentando, mas eu posso dizer com toda a propriedade, existe um Deus que é o Deus da esperança, que Ele está aqui para mudar a sua história, para te ajudar a você poder vencer esse momento talvez de tribulação que você está vivendo. Quem crê nisso? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diante de uma situação que ela viveu, que ela estava vendo, ela estava ali, ela conseguiu levantar nela uma esperança que algo poderia acontecer e que Deus ia mudar a sua realidade, que ela ia poder ver aquele menino sim ser usado pelo Senhor, e não era o fim, era o início daquele menino, e que ele já ia começar debaixo de um milagre. Em nome de Jesus, cala essa voz dentro de você da murmuração. A gente vê na Bíblia quantos prejuízos que trouxe para o povo de Deus, porque simplesmente murmurou. Nós vimos um povo que foi liberto do Egito, através desse menino que era Moisés, mas por conta da murmuração, das lamentações que eles viviam na trajetória do deserto, levou com que essa trajetória simples, de 3, 4 meses, que eles conseguiriam passar, sair de um lugar e chegar na terra prometida, levou 40 anos para acontecer. Por conta da murmuração. A murmuração atrasa a nossa vida. A nossa murmuração impede da gente poder viver a verdadeira esperança. Muitas vezes a murmuração ela destrói aquilo que está dentro, aquilo que Deus quer colocar no nosso coração. E não tem jeito o seu coração ser ocupado da murmuração e da esperança. Um dos dois vai vencer. Qual que você alimenta mais é o que vai ser vencedor. Talvez você tenha botado muito força na lamentação, deixa a lamentação de lado, não escute mais a voz da lamentação. Já pensou se José ouvisse a voz da lamentação? Que depois, diante de tudo que ele viveu na trajetória de José, depois ele se tornou o 2º homem do Egito, mas diante de todas as provas que ele viveu, existia uma esperança nele, porque ele tinha uma palavra de Deus para a vida dele, e existe uma palavra do Senhor para a tua vida, irmão. Só que muitas vezes você tem deixado com que a murmuração abafe essa palavra. Daí a gente fica assim, Deus, cadê Deus? Por que Deus se calou? Mas por que Deus está deixando eu passar por isso? Olha que prova que eu estou passando, olha que luta que eu estou enfrentando. Irmão, você está deixando, você está alimentando a murmuração. A esperança vai começar a se afastar de você, porque você tomou uma decisão pela murmuração. Cala essa voz dentro de você, em nome do Senhor Jesus. Diante da situação que você está vivendo, independente de qual seja, tira essa voz de dentro do seu coração, cala essa voz dentro de você, em nome do Senhor Jesus. Talvez tenha a voz também, a voz da opressão, a voz
da depressão, a voz da ansiedade. São vozes que são levantadas dentro de nós e que nos impede a gente viver e ouvir a voz da esperança. Cala essas vozes dentro de você. A gente já viu aqui, alguns domingos atrás, a ansiedade geralmente ela está ligada à maneira que nós enxergamos aquilo que nós temos para viver pela frente. Se você alimenta com coisas ruins aquilo que você está vendo que pode acontecer no futuro, você vai gerar no seu coração uma crise de ansiedade. E a ansiedade e também a esperança, elas não ocupam o mesmo espaço. Você vai deixar de ter esperança e você vai começar a viver essa crise de ansiedade que vai tirar você do foco. Em nome de Senhor Jesus, como é que você tem olhado para frente? Como é que a esperança que tem ardido no seu coração? Cala essas vozes, em nome do Senhor Jesus. E muitas vezes, cuidado com quem você partilha. Joquebede, ela teve o cuidado, a Bíblia não diz se ela contou para alguém, mas tudo indica que ela não contou para ninguém. Ela guardou para si, ela escondeu. A gente não ouve nenhuma referência aqui que diz que talvez ela compartilhou para fulano ou para Beltrano, talvez até ela tenha feito, mas ela tomou todo o cuidado para que ela pudesse esconder, e ela se permaneceu no silêncio, no seu relacionamento com Deus, para que ela pudesse manter a esperança dentro dela, que aquele cenário, por mais difícil que pudesse ser, ia ser trocado, ia acontecer um milagre, e ela ia poder ver a esperança, aquilo que ela esperava acontecer. Cuidado com quem que você partilha. Tem vozes exteriores que você precisa calar também, em nome de Jesus. Cuidado com quem você compartilha os seus sonhos. Talvez você chega para alguém com a ideia de desabafar um pouquinho, e você escolhe pessoas erradas para que você possa abrir seu coração. E eu entendo, irmão, em nome do Senhor Jesus, que muitas vezes a gente tem necessidade de partilhar. Até acredito que talvez Joquebede, ela tinha alguém de confiança do lado dela ali, com quem ela compartilhou. Talvez o seu esposo. Talvez era com ele que todos os dias eles conversavam sobre essa situação que ela estava vivendo, mas ela tinha alguém que talvez ela partilhava. A gente tem essa necessidade de partilhar, de tirar um pouquinho. Mas se você escolher a pessoa errada, em nome de Jesus, uma voz exterior vai querer entrar no seu coração. Talvez a pessoa vai dizer assim: ué, e você crê em um Deus e que está permitindo você passar por tudo isso? Talvez ela ia ouvir uma voz assim, dizendo assim: porque os filhos que morriam eram os filhos dos hebreus que eram escravos no Egito. Mas os filhos homens que nascessem da família egípcia, o decreto era para os hebreus. Se ela escolhesse alguma pessoa errada para ela compartilhar, talvez essa pessoa ia dizer assim: você ainda acredita nesse Deus? Está vendo lá, ó, os egípcios adoram outros deuses, os filhos deles estão todos vivos. Agora você está adorando esse Deus aí, que se você tiver essa criança e for do sexo masculino, ele vai morrer. Se ela compartilhasse com pessoas erradas, ela poderia colocar em xeque a sua esperança. E ela tomou cuidado para que ela não compartilhasse, para não ouvir vozes exteriores. Cuidado com quem você compartilha. Amém? Cuidado a voz que você está ouvindo. Se é a voz de Deus, cuidado com as pessoas que você partilha, as suas dificuldades, as suas lutas. Em nome de Jesus, que você possa procurar pessoas que realmente o estilo de vida dela possa mostrar que é uma pessoa que crê no Senhor Jesus, que tem fé, que tem esperança. Uma pessoa que olha para o futuro de forma diferente, que a esperança dele não está nesse mundo que nós vivemos, mas está em Cristo Jesus. Que você possa escolher a pessoa certa para você partilhar. Cuidado, cuidado. Quantas vezes na casa de recuperação eu não vi meninos que estavam ali firmes, fortes, com tratamento. Não, eu vou até o fim, essa é a última vez. E agora, ou a primeira e última vez que eu estou internado. Bem animado, com a esperança que ia ser a vida dele totalmente transformada. Mas abriu o coração com pessoas erradas, talvez ali dentro da própria casa de recuperação. De pessoas que estavam desanimadas, pessoas que estavam vivendo sem esperança. E deixaram com que o seu coração se contaminasse. A esperança deixou lugar para murmuração, para lamentação. E em nome de Jesus, com muita tristeza eu falo, a pessoa deixou de viver o melhor que Deus tinha para ela, desistindo da sua própria vida, desse momento, dessa oportunidade de ter sua vida transformada. Cuidado, meu irmão, cuidado,
Cuidado às vozes, essas vozes interiores e vozes exteriores que muitas vezes impedem você de viver a verdadeira esperança. Amém? Glória a Deus. Mas existe uma voz que você precisa ouvir. Você precisa ouvir a voz do Senhor. E o Senhor está todo o tempo falando comigo e com você. Deus, Ele tem dado para a gente a estratégia certa para que nós possamos superar as dificuldades da nossa vida. Deus, Ele tem sussurrado para a gente qual o caminho que a gente deve seguir diante do momento que nós estamos vivendo. Deus tem apontado para a gente um futuro diferente que a gente pode viver, que está disponível para mim e para você. Mas depende de você agora ouvir essa voz de Deus e começar a colocar em prática aquilo que Deus fala no seu coração. Na hora que a gente começou o culto aqui, eu disse, quando eu falei sobre a oração, é orar mais ação. A gente precisa orar, mas a gente precisa também, recebendo uma palavra, a gente precisa fazer com que as coisas aconteçam. Talvez a gente está orando, buscando, Deus está falando no seu coração, mas você não tem se movimentado. Talvez até tenha gerado em você uma esperança, mas aquilo que Deus está falando para você fazer, as coisas, o caminho que você deve seguir, você está paralisado. Talvez porque você tem deixado às vezes o medo fazer parte da tua vida. A Bíblia diz assim que no amor não existe medo, mas antes o perfeito amor lança fora todo medo. Se você realmente ama Jesus, se você ama o Senhor, em nome de Jesus, o medo não vai fazer parte da sua vida. E aquilo que Deus falar para você, aquilo que Deus colocar no seu coração, você vai ter coragem para poder colocar em prática. Quem crê nisso? Em nome do Senhor Jesus. Talvez o que está faltando hoje é você colocar em prática aquilo que o Senhor já falou para você, qual é a estratégia dEle, para que você viva essa verdadeira esperança. Talvez Deus está sussurrando para você, quais são os caminhos, ou qual o caminho que você deve seguir, qual a atitude que você deve ter diante do momento que você está vivendo. Mas você talvez está paralisado, em nome de Jesus. Você precisa ser fiel àquilo que Deus está falando para você. Joquebede recebeu uma palavra no seu coração, eu creio nisso, e ela fez exatamente aquilo que estava no seu coração. Ela não pensou em nada. Talvez, ela na cabeça dela, humana, talvez assim, como que eu vou fazer isso? Vou colocar meu filho no rio, eu vou estar matando meu próprio filho. Mas ela não deixou isso, o medo de algo errado que poderia acontecer, fazer parte da sua vida. Se Deus trouxe uma palavra para o coração dela, e ela estava com a esperança firmada em Deus, que esse menino ia sobreviver, e que Deus tinha algo para a vida desse menino, iria acontecer. E ela fez exatamente aquilo, pegou lá o cestinho, passou todo aquele produto para que pudesse betumar o fundo daquele bercinho, daquele lugar onde ela colocou Moisés. E ela seguiu exatamente a estratégia que Deus entregou para ela, entregou no seu coração. Ela não ficou paralisada, ela não ficou esperando, ela agiu. Ela agiu segundo aquilo que Deus falou para ela, sem medo, sem receio. E assim fez. E Deus agiu de forma poderosa na vida dela. Sim ou não? Sim. E ela pôde ver essa criança que foi lançada ao rio, diante de uma direção de Deus. A esperança brotou no coração dela, e ela sabia que se Deus falou, iria acontecer o milagre. E assim aconteceu. Ele chegou lá nas mãos da princesa, e foi criado e tratado como um príncipe. E quem cuidou e zelou pela vida dele, foi sua própria mãe. Porque ela depositou a esperança nas mãos do Senhor, ela botou a confiança nas mãos do Senhor, e ela teve sensibilidade para ouvir no seu coração qual a direção que Deus tinha para ela, e ela não ficou questionando. Irmão, às vezes você está ouvindo alguma coisa que Deus está falando para você, talvez você pode achar que aquilo que Deus está falando é uma coisa absurda, e Deus, a estratégia de Deus na nossa vida, às vezes vai soar como absurdo. E Deus tem uma estratégia diferente, a maneira que Ele age comigo é de uma forma, a maneira que Deus assopra para você, de como você superar talvez a mesma dificuldade, é de forma diferente. Lembra dos cegos, quando Jesus foi curar os cegos? Um dos cegos Jesus curou com uma palavra. O outro Jesus cuspiu no chão, fez um lodo e colocou nos olhos, porque Deus, Ele age de estratégias diferentes para mim e para você. Mas existe uma estratégia para que você possa viver a esperança de ter uma vida melhor. Quem crê nisso?
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você for olhar na Bíblia, tem coisas que na nossa racionalidade humana não cabe. Mas se foi uma estratégia de Deus, se foi uma direção de Deus, eu vou viver ela. Teve momentos em que o povo de Deus foi para a guerra, onde o povo foi para a guerra cantando e louvando, matando pessoas numa guerra para poder sobreviver, mas cantando e louvando. Irmão, você ir cantando e louvando para poder matar pessoas antes de uma guerra? Teve situações nessa trajetória do Egito, que Deus mandou o povo dar 7 voltas em cima de uma muralha e depois gritar para que os muros caíssem e eles enfrentassem aquele povo. Às vezes na nossa racionalidade humana a gente não vai entender, se você buscar explicação talvez você não vai encontrar. Mas se é uma estratégia de Deus, se Deus falou ao seu coração, faça. Se Deus falou, faça. Você não vai compreender. Naamã, olha a direção que Deus deu para curar a lepra dele. Vai lá no rio e 7 vezes se banha. Na racionalidade humana, num rio que não é limpo, ele se banhar 7 vezes para que depois ele pudesse ser curado. Mas se Deus falou, irmão, se é uma estratégia que brotou no seu coração e veio do trono de Deus, faça, não questione, faça. Faça exatamente como Deus falou. Amém? Glória a Deus. O que Deus tem falado ao seu coração? Você tem buscado? Você tem esperança, talvez, tem brotado no seu coração que você possa ter uma vida melhor, uma vida diferente diante daquilo que você está vivendo hoje. Eu creio que você está nessa busca. E Deus está sussurrando ao seu coração. Se você tirar essas vozes que têm se levantado dentro de você, e se você tem filtrado aquilo que você tem escutado do exterior, você tem tido sensibilidade para ouvir a voz dele. Já estou entendendo que você está lá na frente. Deus está falando para você qual é a estratégia. Faça exatamente aquilo que Deus falou para você. Se você seguir aquilo que Deus falou, o milagre de Deus na sua vida vai acontecer. Mas depende de você. Irmão, a Bíblia inteira é isso. Deus não força nada. Deus, Ele coloca as possibilidades. E sempre tem a possibilidade da bênção e a possibilidade da maldição. Quem escolhe? Eu e você. Deus está soprando para você a possibilidade da bênção, do qual Ele está te dando uma estratégia, para você manter-se firme na esperança, para você fazer exatamente aquilo que Ele está falando para você fazer. É a bênção. Mas se você não viver aquilo, você vai viver a maldição, não tem outro caminho. Ou é maldição ou é bênção. O que você escolhe nessa noite? Se é um medo, em nome do Senhor Jesus, ora para tirar esse medo do seu coração, mas faça aquilo que está ardendo no seu coração. Ouça, tenha sensibilidade para ouvir a voz dEle, porque Ele está sussurrando ao seu coração. Ele está falando com você nessa noite, eu creio, em nome do Senhor Jesus. Quem crê nisso? Glória a Deus, glória a Deus. Terceiro, seja fiel. Que eu já disse, seja fiel, seja fiel. Existe uma palavrinha que ela destrói toda esperança e toda estratégia que te leva a viver aquilo que você espera é eliminada nessa palavrinha. Quando a gente coloca um mas. Eu vou fazer isso, mas se eu fizer isso, fizer aquilo, mas toda vez que você coloca esse mas, você mata aquilo que realmente gera esperança e que pode acontecer algo na sua vida. É você colocar impedimentos para aquilo que Deus falou ao seu coração. E eu queria que em nome do Senhor Jesus, que você pudesse eliminar isso da sua vida. Amém? Elimina esse mas. Tira essa segunda possibilidade. Eu lembro de uma vez que nós estávamos lá, eu conto sempre, porque foi algo tremendo. Uma lição de Deus na nossa vida. A gente estava no final do ano, dia 31 para o dia 1º, para fazer lá na chácara a nossa virada, o nosso culto da virada. E era quase 4 horas da tarde, chuva. E a gente tinha preparado tudo, as mesas já estavam colocadas. Daí tinha um irmãozinho que chegava para mim e falava assim: pastor, vamos mudar para outro lugar, vamos ter uma segunda opção. Eu disse para ele assim: a segunda opção é a falta de fé. Toda vez que você levanta uma segunda opção, você não está vivendo aquilo que realmente a palavra fé significa.
Porque você está abrindo uma segunda chance, um segundo caminho. O segundo caminho muitas vezes são atalhos. Se atalho fosse bom, era caminho, não era atalho. Sim ou não? Verdade. Daí 5 horas da tarde, chuva. 5:30 da tarde, estiou, colocou a toalha. 10 minutos depois começou a cair água. Todo mundo tirando as toalhas de novo. Quando foi perto das 6 horas, parou de chover. E ele perguntou para mim, o que a gente faz? Eu falei, agora, o que a gente faz? Agora a gente vai colocar as toalhas de volta, porque agora vai estar preparado para que a gente possa ter o nosso culto da virada. Irmão, nós tivemos nosso culto da virada, quando foi 1h, 1h30 da manhã. Quando a gente terminou, todo mundo foi embora, caiu quase um dilúvio lá na chácara. Deus segurou para honrar a nossa fé. E tinha uma direção de Deus. E se a gente colocasse assim, não, beleza, pode ser que tenha isso, mas pode vir a chuva. Vamos separar isso, vamos fazer um segundo lugar que de repente a gente tem que migrar todo mundo para lá. Acabou a nossa fé, vai vir chuva, irmão. Porque a gente desmanchou. Aquilo que nós tínhamos de esperança de poder fazer o nosso culto lá, foi para água abaixo. Porque nós colocamos uma segunda opção. Elimina a segunda opção da sua vida. É uma cilada do diabo para acabar com a tua esperança. Amém? Em nome do Senhor Jesus. E por último, que você possa transformar a esperança em fé. Transforme a esperança em fé. Eu vi uma pessoa falando de um livro. Até hoje eu fui ver esse livro. O livro é assim, O Crente Ateu, o nome do livro, de um pastor norte-americano. O Crente Ateu. Olha, estou muito com vontade de ler esse livro, vou ler, em nome do Senhor Jesus. E ela contou um relato que está escrito nesse livro. Ela disse assim, que tinha uma pessoa, uma igreja, e que na esquina da igreja tinha um boteco. E a igreja inteira começou a levantar um clamor para que o boteco fechasse, que aquele bar fechasse. Mas levantaram mesmo, jejum, oração, para que aquele boteco não mais existisse naquele lugar, e que ele realmente nem fosse para um outro lugar, que ele fechasse as portas, porque era um lugar de destruição de família, era um antro. E começaram a orar. Passou algum tempo, o que vocês acham que aconteceu? O boteco fechou. Só que o dono do boteco ficou sabendo que a igreja tinha levantado esse tempo de oração para que o boteco dele fosse fechado. E ele resolveu entrar na justiça. E é verdade isso, irmão, aconteceu. Ele entrou na justiça contra a igreja, porque a igreja se levantou em oração para poder fechar o seu boteco, e porque a igreja levantou em oração, o boteco fechou. Daí teve o dia da audiência. Daí foi o pastor, o dono do boteco e o juiz. Daí o juiz perguntou, o que aconteceu? Daí perguntou para o pastor, pastor, a igreja se levantou para orar, foi a oração da igreja que fez com que aquele boteco fechasse? Daí o pastor falou, não foi nada disso não. Não tem nada disso não. Não é oração não, que fez aquilo lá que fechou porque ele não administrou direito, não tem nada a ver com isso não. Daí o cara do boteco pediu a palavra e começou a dizer assim, não, foi a oração. Aqueles crentes começaram a orar, e meus clientes começaram a ir embora, não começou a aparecer mais, e eu afundei em dívida, eu tive que fechar. Eles oraram sim, e fechou meu boteco. Daí o juiz olhou para os dois e disse assim, eu não entendo mais nada. Um ateu crendo na oração dos crentes, o pastor não crendo na oração da sua igreja. Verdade ou não? E é assim, às vezes a gente tem tido esse comportamento. A gente até fala que a gente tem fé, busca em oração, as coisas acontecem, e muitas vezes a gente não vive isso, ou a gente não busca viver isso. Em Hebreus capítulo 11, verso 1, diz aquilo que significa fé. Ali tem um versículo que com poucas palavras explica aquilo que significa fé para a gente. E o significado de fé é você trazer à existência, você viver aquilo que você espera. Então você espera, você deseja algo, você tem uma visão de algo, e porque você tem aquilo como uma visão, você transforma em fé, você já começa a viver como se aquilo tivesse acontecido. É trazer à existência aquilo que ainda não existiu, que você esperava, mas que ainda não existiu, mas que os olhos da fé, eu já vivo como se já estivesse acontecendo. Isso é fé. Então eu queria, em nome do Senhor Jesus, que hoje você pudesse transformar a sua esperança em fé.
que você espera? Você espera ser um grande homem de Deus, uma grande mulher? Você espera constituir uma família? De você casar com uma pessoa que realmente vale a pena, que vai te somar junto com você nessa missão de levar Jesus e constituir uma família abençoada? De você ter seus filhos no caminho do Senhor, nunca mais procurando coisas erradas? O que você espera para a tua vida? Você espera de você poder prosperar, para que você possa sim usufruir daquilo que você tem recebido, fruto do teu trabalho, mas também podendo contribuir por aqueles que ainda não podem, podendo ajudar, crescendo e contribuindo. O que você espera? Qual é a sua esperança? Talvez a esperança de você ter o seu marido, o teu esposo mudado, transformado, e ele se transformando num homem realmente digno, um homem de Deus para a tua vida. Você espera talvez que a sua mulher possa ser uma mulher temente ao Senhor, uma mulher que realmente professa a fé dela em Cristo Jesus, e você junto com ela possa constituir uma família que realmente professa Jesus. O que você espera? O que você espera? Pega o que você espera agora, em nome do Senhor Jesus. Transforma em fé. Começa a viver como se isso já tivesse acontecido. Em nome de Jesus. Começa a celebrar. Troque talvez esse sorriso para baixo, entristecido, esse choro, essas lágrimas, talvez que você tem derramado diante de uma situação que você está vivendo. Transforme isso agora, em nome de Jesus, numa esperança de algo melhor, maior, que Deus tem para a tua vida. E começa a viver como se aquilo já tivesse acontecido. É aquilo que é isso que você precisa para que você possa se mover, para que você possa deixar e calar essas vozes diante de você. É você sair do processo de oração, de orar, continuando orando, mas você não somente orando, mas começar a agir, para que você possa viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Quem crê nisso? Em nome de Jesus, transforma em fé. Chega de murmurar. A murmuração, ela arrebenta com a tua esperança. Teu pessimismo, talvez esse momento que você está vivendo aí, que você está hipervalorizando, você já pensou que talvez isso aí, em nome de Jesus, que você está vivendo hoje, é uma experiência que Deus está possibilitando você passar, porque Ele quer te levar para lugares maiores. Talvez é a estratégia de Deus você passar por isso, mas não é para você morrer nisso que você está vivendo, mas é para te tornar uma pessoa mais forte, porque Ele tem propósitos grandiosos, gigantescos para a tua vida, e você está deixando esmorecer, morrer. Esse menino, do qual através da esperança colocada em prática como fé, levou uma mãe a ter esse menino, podendo viver aquilo que Deus tinha para a vida dele. Depois ele se transforma no grande homem que libertou o povo da escravidão do Egito e levou esse povo para poder caminhar até a terra prometida. Foi um homem que, com a experiência da sua mãe, com aquilo que ele escutou da sua mãe, da experiência vivida com a sua mãe, foi um homem que usou um cajado e colocou no mar vermelho, e o mar vermelho se abriu. Um homem que foi usado por Deus para que grandes coisas Deus pudesse realizar através da vida dele. Quando você tem uma atitude de fé, transformando a esperança em fé, não vai ficar só em você a bênção, vai ficar sobre a tua geração. Em nome de Jesus. Talvez você está transformando através de uma atitude errada, de murmuração, lamentação, cabeça para baixo, entristecido. Você está gerando uma geração que vai ser uma geração derrotada. Você tem sido um instrumento para que a esperança não cresça, não seja germinada e cresça e produza dentro do coração dos seus filhos. Em nome de Jesus, mude isso hoje. Você tem condição de mudar essa história completamente hoje. Você pode hoje colocar em sua oração, você pedir para o Senhor te perdoar diante de tantas coisas que você lamentou, que você não acreditou, que você não confiou, e hoje virar a chave para que você possa ser um verdadeiro cristão, onde a sua esperança está em Cristo, aonde você vai olhar para frente sabendo que Deus está cuidando de você mesmo diante do momento que você está vivendo, aonde você pode estar assim na fornalha quente, mas o Senhor está ali com você. Você pode estar na cova dos leões, o Senhor está ali com você, e Ele vai dar o livramento para que você possa assim viver tudo aquilo que Ele tem para entregar na sua vida. Depende só de você. Em
nome de Jesus. Eis que coloco diante de ti a bênção e a maldição. O que você escolhe? Deixa a esperança. Esperança. Viva a esperança. Transforma essa esperança em fé nessa noite. E viva o melhor de Deus na sua vida. Amém? Glória a Deus. Quem recebe essa palavra? Glória a Deus. Vamos ficar de pé para a gente orar. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Em 1 Coríntios capítulo 13, verso 13. Depois do apóstolo Paulo falar num discurso lindo, maravilhoso, daquilo que significava amor. E muitas vezes a gente usa até esse capítulo 13 de Coríntios para falar sobre casamento, para falar sobre relacionamento. No verso 13, no final, no último versículo do capítulo, ele diz assim: que permaneça em nós a fé, a esperança e o amor. Irmão, em nome de Jesus, essas três coisas você precisa dentro de você. O amor, que vai fazer com que todo aquele medo, todo aquele receio de uma verdadeira entrega para Deus vai sair de você, porque no amor não existe medo. Porque talvez é uma das coisas que mais tem paralisado as pessoas. A esperança, você sonhar, eu espero isso, eu desejo isso, eu estou vendo, eu podendo viver aquilo. Eu tenho hoje meu filho que está envolvido com droga, que não quer viver uma vida diferente, mas eu consigo chegar lá, ele entrando para a igreja com a Bíblia na mão, sendo um pregador da noite, levando a sua experiência, mudando vidas, porque a sua vida foi transformada. Eu espero isso. Daí pega a esperança e transforma em fé. Eu já vivo. O meu relacionamento com Ele é como se Ele já estivesse vivendo aquilo. Quando você faz isso, quando existe a fé, a esperança e o amor, você tem tudo. Você pode perder tudo, mas se você não perder esses três, o amor em Cristo, você permanece. Em nome de Jesus, pensa nisso. Talvez você chegou aqui é quase a ponto de desistir. Não é tempo de desistir. É tempo de levantar a nossa esperança e transformar essa esperança em fé. Milagre vai acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Eu creio, em nome de Jesus. Essa palavra é para mim essa noite. Quantas coisas na minha vida, a falta da esperança tem muitas vezes trazido desânimo, mas em nome do Senhor Jesus, hoje quando Deus estava falando comigo de tarde, eu calei a voz da murmuração, da lamentação na minha vida, em nome de Jesus. Eu calei todas as vozes que tentam de alguma forma me tirar do caminho onde o Senhor quer me colocar. E que você possa tomar essa decisão. Eu posso me ver hoje, em nome de Jesus, vivendo os sonhos de Deus. E os sonhos de Deus, segundo a palavra, é boa, perfeita e agradável. Eu vejo eu podendo viver aquilo que o Senhor tem para mim. E nessa noite eu tomo como decisão, na verdade hoje à tarde eu tomei como decisão, de viver, transformar essa esperança, aquilo que eu espero, em fé, do qual eu já vivo, mesmo que ainda não aconteceu, trazendo à existência aquilo que eu espero. Faça isso, irmão. Em nome de Jesus, você vai ver quantos milagres vai acontecer na sua vida. E esse momento difícil, talvez que você está passando, vai ser transformado em bênção na sua vida. Essa experiência que você vai viver, em nome de Jesus, vai marcar não só a sua vida, mas uma geração. Assim como foi na vida de Joquebede. Em nome de Jesus, feche seus olhos. Deixa Deus falar seu coração. E eu queria te perguntar, feche os olhos, em nome de Jesus. Que decisão que você toma? Diante de tudo aquilo que você ouviu nessa noite, de continuar talvez vivendo uma vida de murmuração, tristeza, talvez supervalorizando uma situação que você viveu, ou você mudar completamente essa história. Em nome de Jesus. Essa semana fez 1 ano que o meu pai faleceu, e eu escrevi no meu Facebook que eu tinha 2 possibilidades no dia do aniversário da morte dele. Eu ficar triste, encher meu coração talvez de lamentação e murmuração com Deus, porque levou meu pai. Poderia ter transformado aquele dia no pior dia desse ano, mas eu tinha também a possibilidade de encher meu coração de gratidão, porque a palavra de Deus diz assim, que aqueles que são fiéis ao Senhor, e tem uma promessa, se você tomar posse dessa promessa, você vai viver ela. Aquele que realmente vive aquilo que Deus tem para a sua vida, e se você tomar posse, você vai poder ver os filhos dos seus filhos. E eu pensando sobre isso, eu vi, meu pai viu os filhos dos seus filhos, dos 3 filhos. Ele teve contato com todos os netos de todos os filhos. Em nome
de Jesus. Eu poderia ter chorado, entristecido, transformado aquele dia num dia ruim, mas eu enchi meu coração de gratidão. Eu enchi meu coração de gratidão porque Deus possibilitou que eu pudesse ter um pai que cuidou, que me ensinou diante da palavra, mesmo ele ainda crescendo na palavra. Mas a experiência de vida dele, os ensinamentos que entrou no meu coração e hoje me transforma, me deixa ser uma pessoa melhor. Em nome de Jesus, sempre tem duas possibilidades e agora você está diante de uma. Continuar talvez vivendo uma vida que você estava vivendo, ou você encher seu coração hoje de esperança, apesar da situação que você está vivendo, e transformar essa esperança em fé, dando os primeiros passos como que se aquilo que você espera já tivesse acontecido. Você vai ver que Deus vai transformar a sua vida, ouvindo, tendo sensibilidade para ouvir a voz de Deus, e tudo aquilo que Deus falar para você, por mais absurdo que possa parecer, em nome de Jesus, faça. Eu não tenho força suficiente para isso. Tem, você talvez não tenha, mas Deus que está em você, que habita em você, Ele é suficiente para que você possa conseguir fazer isso. Mas como é que eu vou ficar? Eu não tenho força para isso. Deus é a nossa força, o Espírito Santo habita em você, e a palavra de Deus diz que o Espírito Santo é a nossa força. Você tem condição sim, e se Ele deu essa estratégia para você, se Ele falou isso no seu coração, Ele é fiel e justo de cumprir com a sua palavra. Depende de você, em nome de Jesus, não depende mais de ninguém, só de você, não depende de ninguém. Em nome de Jesus, entenda isso nessa noite. Só depende única e exclusivamente de você. A decisão que você toma aqui muda a sua vida. Deus está aqui entregando essa palavra, e essa palavra é para você nessa noite. Como é que você vai viver daqui para frente? Em nome de Jesus, viva a esperança, transforme ela em fé, sensibilidade para ouvir a voz dEle. Cala as vozes que tentam vir em cima de você, vozes interiores que tentam calar, tentam abafar a esperança. Cuidado com quem você partilha. Deus vai fazer algo tremendo na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Feche os olhos, vamos orar. Faça a sua oração, talvez a oração que você tem que fazer agora é de arrependimento, porque talvez você não viveu isso. Você supervalorizou a situação ruim que você estava vivendo, não permitindo que a esperança tomasse conta do seu coração, muito menos transformar em fé. Talvez por isso um milagre não aconteceu na sua vida. Então, em nome de Jesus, tenha consciência da vida que você está levando até agora. E se for necessário que você tenha essa oração de arrependimento, se arrependa, em nome de Jesus. Se arrependa de cada palavra que talvez você culpou Deus ou as pessoas que estão perto de você pelo fracasso que você estava vivendo. Porque talvez, irmão, quem é o responsável pelo fracasso não são as pessoas, e muito menos Deus, que Ele quer algo grande para a tua vida, mas é você mesmo, que não ouviu a voz dEle, ou não teve coragem suficiente para viver aquilo que Ele disse para você viver. Deixa Deus falar seu coração, fala com Ele, Ele está aqui. A gente não pode ver com os nossos olhos naturais, mas a gente pode sentir no nosso coração, Ele está aqui, Ele está ministrando ao seu coração, Ele só está me usando. Mas é Deus falando, Ele falou comigo nessa tarde, está falando comigo de novo agora, e está falando com você. Em nome de Jesus, cale as vozes que impedem você de ouvir a voz de Deus, e deixa Deus falar seu coração. E toma uma decisão de você viver aquilo que Ele está dizendo. Talvez quando você sair daqui, você vai ter que ter algumas atitudes. Eu não sei qual é, mas Deus sabe, e você sabe. Toma uma atitude de coragem, irmão. Em nome de Jesus, a força que você precisava, você já tem dentro de você. Permita que o Espírito Santo possa ser a força suficiente para você ter as atitudes que Deus está cobrando que você tenha, para que realmente você possa viver aquilo que Ele tem para você. Em nome de Jesus, fale com Ele agora, faça a sua oração, tome a sua decisão. Bênção ou maldição que você escolhe, fala para Ele, não é para mim, é para Ele. Em nome de Jesus, fala com Ele agora. Enquanto a gente ouvir uma canção, que você possa, em nome de Jesus, ter a sua oração e tome uma decisão diante de Deus. E não seja tolo de tomar uma decisão e quando você sair lá fora, você esquecer daquilo que você prometeu para o Senhor. Aquilo que você toma de decisão aqui, que possa permanecer em você, em nome de Jesus. E eu tenho certeza que você vai ser um poço de testemunhos para contar daquilo que Deus faz, quando você escolhe viver aquilo que Deus tem para a tua vida.
nome de Jesus. Faça a sua oração. Preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui, ó Pai, na condição de filhos, com a sensibilidade do nosso coração para ouvir a voz do nosso Pai. Ó Pai, assim como foi ministrado, o Senhor falou no meu coração nessa tarde, cada estratégia é diferente para cada um, porque o Senhor nos olha de forma individual, o Senhor cuida da gente de forma individual. O Senhor não olha para a gente como sendo mais um na multidão, mas o Senhor conhece cada um aqui pelo nome. O Senhor sonhou coisas para a vida de cada um, e as estratégias que o Senhor tem para que nós possamos alcançar aquilo que nós esperamos também é de forma diferente para cada vida. Mas agora, Pai, em nome de Jesus, eu creio pela fé que os meus irmãos aqui, assim como eu, nós entendemos, ó Pai, essa palavra ministrada. E que agora, Senhor, nós possamos viver, Senhor, sair daqui com uma decisão tomada, para que nós possamos viver os Teus sonhos, para que nós possamos alcançar aquilo que nós esperamos, que nós possamos depositar, Senhor, a nossa confiança somente em Ti, que a voz que muitas vezes tem se levantado dentro de nós, do medo, da lamentação, da murmuração, Pai, em nome de Jesus, que caia por terra agora, e que permaneça somente aquilo que é do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Pai, que nós possamos viver, Senhor, através da fé, daquilo que o Senhor nos ensina na Sua palavra, que significa fé. Que nós possamos viver, Senhor, como se aquilo que nós esperamos já tivesse acontecido. Pai, em nome de Jesus, toca no nosso coração, fortalece-nos, ó Pai, para que nós possamos viver, Senhor, coisas extraordinárias nas Tuas mãos, mesmo diante das situações difíceis que nós enfrentamos. Pai, em nome de Jesus, que, ó Pai, independente do momento que cada pessoa aqui está diante dessa palavra, mas que nós possamos atingir todos, ó Deus, o final dela, podendo viver, Senhor, coisas extraordinárias pela fé, Senhor. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor é um Deus zeloso que cuida de nós, e que nós possamos ouvir, Senhor, em nome de Jesus, testemunhos, que eu possa ter grandes testemunhos para contar, e que os meus irmãos também, Senhor, possam ter muitos testemunhos para partilhar daquilo que o Senhor vai fazer, através dessa verdade que o Senhor entrega hoje nas nossas mãos. Obrigado, Senhor, por tudo. Cuida de nós, que o Senhor possa estar levando, Senhor, cada vida agora debaixo do Teu cuidado, e que nessa semana, Senhor, nós possamos sim colocar em prática, Senhor, tudo aquilo que nós ouvimos aqui, e que possa ser algo, ó Pai, que seja para sempre, que seja um estilo de vida, vivendo, ó Pai, a certeza da esperança, e que nossa esperança possa estar sempre, Senhor, sempre direcionada em Cristo Jesus, que morreu na cruz por cada um de nós.
Semana de bênção para todos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. 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 Cumprimenta essa pessoa que está do seu lado, em nome de Jesus. Fala para ela que você está junto com ela, em nome de Jesus, para que ela possa viver, sim, a certeza da esperança, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.